pra mim, eu acho que, assim, a virada de chave que eu olhei, assim, enchi o olho de lágrima e naquele momento eu decidi, eu vou observar passarinho, eu vou ser ornitólogo pro resto da vida. A minha formação é relacionada com biologia, com as aves, mas diferente de muitas outras pessoas que desde os 10 anos já observava passarinho, já sabia o que queria, eu, primeiro, segundo, terceiro, até a metade da faculdade, eu, ao mesmo tempo que não sabia o que queria, eu queria tudo. E aí eu passei por botânica, estudei aranhas de solo, enfim, educação ambiental, reprodução animal, enfim, passei por vários campos e eu participava de um programa que chamava PET Biologia, que era o Programa de Educação Tutorial. E aí um dos eventos que a gente organizou foi o curso de monitoramento em fauna, e isso foi no penúltimo semestre. E até então eu não sabia a diferença de um sabiá para um bem-te-vi, literalmente, não sabia mesmo. E aí eu fui para esse curso e 2 dos monitores da parte de ornitologia, eu tive o privilégio de ficar no quarto com eles. E aí os caras toda hora falando nome científico pra lá e pra cá, e no campo uma coisa cantava. E aí, porra, aquilo me interessou bastante. Eu comprei o meu primeiro guia de aves, que foi do Thomas Sigrist, e assim que chegou, eu fui folha por folha, circulando todas as aves que eu via que tinham um pontinho dentro do estado do Ceará. Na época eu era muito próximo da Andressa, né? Ela comentou comigo que o Ciro e o Luciano iam fazer uma expedição. E aí caramba, eu tenho que me meter nessa. Eu fui com 2 caras super viciados e super competentes e com conhecimento incrível, né? Praticamente tudo pra mim era novo. A gente tava lá passarinhando e eu até lembro que eu comentei, pô, que bicho é esse cantando? Aí dou uns passos pra frente, em 100 metros eu encontro com o Ciro, tremendo, quase chorando. Caramba, eu acho que eu descobri uma espécie nova. Ontem estava baixo. E pra mim, eu acho que, assim, a virada de chave que eu olhei, assim, enchi o olho de lágrima e naquele momento eu decidi, eu vou observar passarinho, eu vou ser ornitólogo pro resto da vida. A gente finalizou o dia num alagado, assim, e aí no final do dia passou 2 anhuma, que é um bicho gigantesco, assim, cantando, tem um canto completamente bizarro, é um bicho completamente alucinante, assim. E quando eu vi aquilo passando por cima de mim, eu quase desmaio, assim, olhei e fiquei encantado. E aí caramba, eu vou fazer isso pra sempre agora, não tem mais volta, né? Puta que pariu, velho. Que coisa linda, velho. E aí, pouco tempo depois, eu já me formei. E no dia que eu assinei a ata de formatura, eu tava com minha motinha toda equipada, uma CG 125, e desci até Ubatuba para encontrar um amigo, e a gente estagiou 1 ou 2 meses no aquário de Ubatuba. E lá foi outro boom, né? Porque eu tava acostumado ali com as espécies de Guaramiranga, do Ceará, no máximo, Quixadá. Então ir para Ubatuba, Mata Atlântica do Sudeste, foi muito especial. E aí depois eu continuei, fui até São Paulo, fui até o Paraná, voltei pelo Pantanal. E aí voltando do Pantanal, descobri que o Ciro no dia seguinte ia estar na Chapada Diamantina. E aí encontrei com o Ciro na Chapada Diamantina e vi ele guiando. E aí quando eu vi aquela cena, né, eu até anotei no meu diário, um dia eu vou ser guia igual o Ciro Albano. Depois que eu cheguei em casa dessa viagem de moto, na época eu escrevi um diário, eu tinha esse hábito de escrever todo dia no meu diário. Aí eu pensei, rapaz, quer saber, eu vou
eu vou pegar o meu diário, transcrever, né, e vou publicar um livro, contando, né, mais detalhes, né, momentos de maior tensão, de medo, de alegria, de conquistas, de reflexões, de tudo. Quando eu entrei no mestrado, o Ciro já me perturbava, assim, Cabrito, tem gente para guiar. Só que eu não me sentia à vontade, porque eu ainda ia em lugares que eu não sabia o pio, o canto, então eu não queria entrar em algo que eu não tivesse 100%, né? No mestrado, comecei a viajar, né? Criar vários projetos. Surgiu o Passarinhando pelo Brasil, que foi com o Leandro e com o Marcel, que a gente começou um canal no YouTube, que a gente gravava vídeos da gente indo em campo. E Holocanto, um programa que eu criei com meu primo, basicamente você falava um exemplo. Eu quero todos os cantos do Canário do Mato que existem no banco de dados, na época era Xenocanto e o Wikiaves. Ele baixava tudo automático e pegava todos os metadados e planilhava. Quando eu morava com o Arnaldo, eu tinha um caderninho que eu anotava metas, sonhos, objetivos, cronograma, programação. Aí um dia eu chego em casa, tenho com o meu caderno. Aí eu, diabo é isso, Arnaldo? Por que tá com o meu caderno? Isso em 2013, sonhos e metas até 2018. Aí ele, tu tá louco? Então assim, sempre foi meu isso de, mesmo que sejam sonhos impossíveis, eu vou anotando. Eu comecei a guiar informalmente, digamos assim, alguns brasileiros. Recebo uma ligação, um grupo de 3 estrangeiros. Era um americano que estava guiando 2 japoneses, fotógrafos. E foi nessa viagem que eu olhei assim pro céu e disse, eu vou ser guia pro resto da vida. Que foi nessa viagem que eu nunca tinha ido nesse local das araras, né, no dormitório delas. A gente chegou no escuro ainda, aí você começa a escutar as araras gritando e vocalizando. E aí, quando começa a sair os primeiros raios de sol, elas começam a voar assim por cima. E nessa época que a gente foi, era uma época das grandes revoadas, que sai assim centenas de uma vez. Eu não tava esperando aquilo. E muito menos os clientes, né? E o cara com puta câmera, e ele foi pra fotografar as araras, né? Quando elas saíram, o cara simplesmente soltou a câmera no tripé e ficou chocado, assim, olhando. Aí eu vi lágrimas assim saindo dele. Aí na hora eu, tipo, cara, olha que coisa louca, né? A gente proporcionar esses momentos super especiais para as pessoas, né? Então nesse momento eu disse, cara, eu quero fazer isso. E essa noite eu liguei pro Ciro, porque eu vou começar a guiar. Pegamos as araras e o foco era esse. Então, pra viagem, os japoneses já foi tudo garantido, o soldadinho do Araripe, as araras, e agora é só curtição. Em 2015, o Ciro me convida para fazer a maior e mais completa viagem pelo Nordeste. E aí foi nessa rota assim que eu aprendi tudo, né? E eu vi qual era a essência do Ciro, né? Que sempre foi essa coisa de dedicação total para mostrar todos os bichos que são possíveis de ver. E além disso, um carinho e um cuidado enorme com os clientes. Então, depois dessa viagem com o Ciro, eu tava apto, né? E aí depois disso, o que ia surgindo, o Ciro ia me passando e a gente tinha um combinado. Eu organizava tudo sozinho, eu fazia as reservas, comunicava com o cliente. Em 2017 teve um marco importantíssimo, foi um ano super especial, assim, porque teve 2 projetos, né? Um foi a Expedição Tesouros do Brasil, que eu fiz com a Tati, e o outro foi uma viagem Nordeste completo que eu fiz com uma das maiores empresas de birding do mundo, que é a Rock Jumper. E descobri na metade da viagem que o tour leader era um dos donos, né? E a gente foi conversando muito na van. Ele disse assim, cara, vocês são incríveis, vocês têm que abrir uma empresa de birding, para receber dinheiro de birding. E aí, em janeiro de 2018,
eu fui para casa da Tati para concluir material do Tesouros do Brasil, né? E nesse janeiro a gente criou a logo da BBE e em março, dia 20 de março de 2018, a gente oficialmente abriu a BBE. Vários clientes ficavam encantados no Nordeste e ficavam pedindo para voltar para o Brasil. Só que, tipo assim, o que era especial da gente no Nordeste? Era tanto o nosso amplo conhecimento quanto a intimidade, né? A intimidade com os bichos, com os fornecedores, e isso contagia os clientes. Eles percebem que você é uma pessoa querida por aquele dono de pousada, então vai mais além, né? E a gente sabia que a gente não poderia entregar tudo isso se a gente fosse para a Amazônia, para o Pantanal, para o Sudeste. Então a gente começou a convidar amigos ornitólogos, que a gente sabe da capacidade enorme que eles têm, para guiar nesses lugares que eles são de casa, né? Nesses últimos anos que eu de fato virei pai, né, veio duas demandas concomitantes, né, duas mudanças ao mesmo tempo, que foi a vontade de ficar mais em casa para ficar mais próximo da família, e também perceber que quanto mais tempo a gente passa no backstage, né, no escritório, mais a BBE usufrui, mais a BBE cresce. Hoje a gente percebe com muito mais clareza que as nossas tours vai muito além dos passarinhos, porque a nossa equipe de guias trata dos melhores ornitólogos que estão publicando, que estão direto em campo. Isso a gente sabe que tem, mas a gente vai além, a gente quer proporcionar uma experiência gastronômica, um conforto, um senso de pertencimento, de familiaridade, e eu acho que é isso que é a nossa grande diferença, né? O nosso maior objetivo, né? Encantar através das aves do Brasil.